Tem uma frase que eu repito muito aqui no canal: solte o controle, confie no processo. Essa frase, ela não surgiu porque eu achei ela bonita. Ela surgiu porque eu precisei aprender isso da forma mais difícil. Durante muito tempo eu fui uma pessoa extremamente ansiosa e controladora. Eu queria prever tudo. Queria saber o que ia acontecer amanhã, queria garantir que tudo desse certo. Queria controlar pessoas, situações, resultados, mas você sabe o que eu consegui com isso? Ansiedade. Porque quanto mais você tenta controlar a vida, mais ela mostra que ela não pode ser controlada. E foi justamente quando eu comecei a soltar esse controle que a minha vida começou a ficar mais leve. Não porque tudo passou a dar certo, mas porque eu finalmente entendi uma coisa. Existe uma diferença enorme entre cuidar da sua vida e tentar controlar tudo. A gente vive acreditando que o apego é uma forma de segurança. Se eu controlar, eu sofro menos. Se eu planejar tudo, nada vai dar errado. Se eu pensar em todas as possibilidades, vou evitar problemas. Mas acontece exatamente o contrário. O apego faz você viver um sofrimento antecipado. Você sofre pelo que pode acontecer, sofre pelo que talvez aconteça e muitas vezes sofre por coisas que nunca acontecem. É um cansaço mental enorme viver assim. O problema é que o apego não acontece só nas relações. A gente se apega a resultados, a necessidade de aprovação, a imagem que as pessoas têm da gente, ao dinheiro, ao emprego, a uma fase da vida, ao passado e até ao futuro que nós imaginamos. Quando qualquer uma dessas coisas muda, parece que a nossa identidade vai junto. Porque a gente confundiu o apego com estabilidade. E a gente já sabe da ideia que a ansiedade, ela nasce da tentativa de você controlar o futuro. E a depressão costuma estar ligada ao excesso de permanência no passado. Mas a vida acontece no agora. E o desapego faz justamente isso. Ele traz você de volta para o presente e antes que alguém entenda errado, o desapego não significa ser frio, não significa parar seu sonho, não significa desistir dos seus objetivos, lidar as coisas como se não tivesse importância. Você continua fazendo a sua parte, trabalhando, estudando, cuidando da sua saúde, mas você entende que o resultado não depende somente de você. Porque existe um processo acontecendo e controlar cada detalhe só vai aumentar o seu sofrimento. Eu gosto de pensar no desapego como uma relação de confiança. Você faz o melhor que pode e depois aceita que algumas coisas talvez sigam um caminho diferente daquilo que você imaginou. Bom, mas como que você desenvolve o desapego? Comigo aconteceu de algumas formas bem simples. Sempre que você estiver ansioso, faça essa pergunta: isso depende de mim ou não? Bom, se depende de você, faça. Mas se não depende, aceite e solte. Porque gastar energia tentando controlar o incontrolável não muda a realidade. A segunda dica é aprender a tolerar incertezas, porque nem tudo precisa ter respostas hoje, nem toda decisão precisa ser tomada imediatamente, nem todo silêncio significa alguma coisa. Às vezes a ansiedade quer respostas que a vida ainda não tem para te dar. Mais uma dica: pare de querer controlar o tempo. Essa foi uma das mais difíceis dicas que eu comecei a seguir. A gente quer que tudo aconteça quando a gente decide, mas a vida não funciona no nosso relógio. Ela exige um tempo de preparação, de aprendizado, um tempo de espera.
E muitas vezes é nesse período que a gente cresce. Outra dica: pare de colocar a sua felicidade em uma única condição. Vou ser feliz quando eu tiver tal coisa, quando eu conseguir aquele trabalho, quando eu emagrecer, quando eu ganhar mais dinheiro, quando minha vida mudar. Enquanto isso, você deixa de viver o presente. E por último, pratique pequenas experiências de desapego. Porque nem toda mensagem precisa ser respondida imediatamente, nem toda discussão precisa ser vencida, nem toda oportunidade perdida significa o fim. Quanto mais você experimenta deixar as coisas seguirem naturalmente o seu curso, mais você percebe que o mundo não desmorona. Pelo contrário, você descobre uma liberdade que nunca imaginou. Hoje eu continuo planejando, continuo sonhando, continuo correndo atrás dos meus objetivos. Mas eu não tento mais ficar tentando controlar tudo, porque eu entendi que paz não é ter certeza de que tudo vai dar certo. Paz é saber que aconteça o que acontecer, você será capaz de lidar com isso. E talvez seja exatamente isso que a frase significa para mim. Solte o controle, confie no processo. Porque às vezes aquilo que parece estar saindo do seu controle está apenas encontrando o caminho que precisa seguir. Um beijo.